Esse é o ValenteCast, seu podcast de Direito, Educação e Tecnologia, e nós estamos indo para a reta final do glossário da Lei Geral de Proteção de Dados, no episódio 17, faltam agora só mais 2, e hoje nós veremos o relatório de impacto à proteção de dados pessoais. O inciso 17 do artigo 5º da LGPD conceitua o relatório de impacto à proteção de dados pessoais como a documentação do controlador que contém a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco. O relatório de impacto é um documento essencial para as organizações que realizam o tratamento de dados pessoais, porque descreve todo o seu processamento e o ciclo do tratamento. Em resumo, o relatório de impacto é a documentação pelo controlador da descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, além das medidas de salvaguardas e mecanismos de mitigação desses riscos. E a LGPD define genericamente as hipóteses de elaboração obrigatória do relatório de impacto, como eu falei, se restringe ao tratamento de dados pessoais com risco às liberdades civis e aos direitos fundamentais, e também a LGPD, no seu artigo 38, atribui à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, o poder-dever de regulamentar a matéria, inclusive sobre o tratamento de dados pessoais sensíveis. Além disso, a ANPD também pode exigir a elaboração do relatório de impacto quando a base legal de tratamento for o legítimo interesse do controlador, de acordo com o artigo 10, parágrafo 3º da LGPD, e também para o tratamento de dados realizado por pessoas jurídicas de direito público, de acordo com o artigo 32 da LGPD. Para dar uma ideia da importância, da relevância desse relatório, agora em 2020, a Autoridade de Proteção de Dados da Finlândia aplicou uma multa de 72 mil euros a uma empresa de transporte de passageiros por duas razões. A primeira foi o uso de um sistema de vigilância nos táxis, por câmeras que registravam áudio e vídeo, inclusive dentro dos veículos, e a outra razão foi a ausência da prévia elaboração do relatório de impacto, ou seja, um tratamento de dados que viola uma liberdade civil dos clientes, e não houve a elaboração prévia do relatório de impacto, não houve também a indicação da base legal para o uso dessas câmeras, e como se entendeu que a gravação de áudio dentro do veículo viola o princípio da necessidade, porque a finalidade de segurança pretendida com a instalação das câmeras não justifica o registro em áudio, bastaria o registro em vídeo, houve essa aplicação da multa pela Autoridade de Dados Autoridade de Proteção de Dados da Finlândia. Além disso, já que estamos falando de uma autoridade europeia, o artigo 35 do GDPR da União Europeia regula a chamada avaliação de impacto sobre a proteção de dados, que é a Data Protection Impact Assessment, a partir de alguns parâmetros no item 1 do artigo 35, que traz os principais, no seguinte sentido: quando um certo tipo de tratamento em particular que utilize novas tecnologias e tendo em conta a sua natureza, âmbito, contexto e finalidades for suscetível de implicar um elevado risco para os direitos e liberdades das pessoas singulares, o responsável pelo tratamento, que é o nosso controlador, procede, antes de iniciar o tratamento, a uma avaliação de impacto das operações de tratamento previstas sobre a proteção de dados pessoais. Se um conjunto de operações de tratamento que apresentar riscos elevados semelhantes, pode ser analisado numa única avaliação. Então, aqui nós temos também o uso e o que influenciou a norma da LGPD, tem o uso do elevado risco para direitos e liberdades de pessoas naturais como fundamento para a elaboração prévia do relatório de impacto, que na versão portuguesa de Portugal do GDPR
que é o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, é chamada de avaliação de impacto sobre a proteção de dados. Em complemento a essas regras do artigo 35, o artigo 36 do GDPR regula a consulta prévia, prior consultation, que deve ser realizada pelo controlador, que na versão portuguesa é chamado de responsável pelo tratamento, ou controller na versão inglesa do GDPR. Esse responsável pelo tratamento deve realizar uma consulta prévia à autoridade nacional quando a avaliação de impacto indicar que a realização do tratamento resulta no elevado risco na ausência das medidas tomadas pelo responsável para a atenuação desses riscos. Então, além do relatório de impacto, quando mesmo com a sua realização ainda se indicar um risco elevado na realização das atividades de tratamento, o controlador deve, antes de iniciar o tratamento, realizar uma consulta prévia à autoridade nacional. Então, no episódio de hoje era isso, acabamos por aqui e voltamos amanhã com mais um episódio do ValenteCast, sempre lembrando que também vocês podem ler em versão texto esse material no site oscarvalentecardoso.com/blog.